Bom dia, pessoal. Então, a gente está dando continuidade à nossa aula. Vocês já tiveram uma aula sobre determinantes e hoje a gente vai dar uma continuidade a essa aula, ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com propriedades dos determinantes. São 8 propriedades. A professora não reservou para essa aula as 8 propriedades. A gente vai trabalhar com 4, na próxima aula a gente trabalha com as outras 4, ok? Isso, se você quiser acompanhar, está lá na página 28 do livro de vocês, ok? Então, só para retomar, na aula 1, que a gente chamou de determinantes, e que é importante você assistir a aula 1, porque senão você não vai entender a aula 2, ok? Então, acesse o Unimestre, acesse a aula 1, faça as atividades da aula 1, depois você trabalha aqui com a aula 2, ok? Nós vimos, então, que nós temos determinantes de várias ordens, certo? Para matrizes de várias ordens. O que a gente mais utiliza são os de ordem 1, 2 e 3. E é nesses que nós focaremos. Toda matriz, ela tem um único determinante. Então, é importante que você saiba isso também, ok? E a gente trabalhou com o cálculo dos determinantes. Nesta aula, então, a gente vai ver algumas propriedades determinantes. Mas por que eu trabalho com propriedades determinantes, professora? Porque as propriedades facilitam os cálculos de alguns determinantes específicos. O objetivo é deixar mais enxuto esse cálculo, deixar ele mais rápido. Porque se for um problema muito grande e a questão é só resolver o determinante, se você sabe as propriedades, você agiliza esse processo, ok? Então vamos lá. Primeira propriedade. Ela é bem simples, então não tem muito segredo. Então a gente nem vai fazer o cálculo, eu já trouxe o determinante pronto. Então, o que é? Se todos os elementos de uma fila, aqui fila a gente entende como linha ou coluna, tanto faz, tá? De uma matriz quadrada A forem nulos, então o determinante de A vai ser 0, não precisa fazer conta. Então, por exemplo, se você observar bem, nós temos aqui, ó, a segunda linha dessa matriz, ela é totalmente nula. O que quer dizer nula? Todos os elementos são iguais a 0. Então, você não precisa fazer conta. Nesse caso, o determinante dessa matriz já é 0. Ok? Acho que sem muito problema nesse caso. Propriedade 2. Filas paralelas. Aqui é importante a gente dar uma pausa. O que é paralelas? Né? Paralelas é aquilo que tem mesma direção, mesmo sentido. Então, ou estão na mesma linha, ou estão em linhas paralelas, desculpa, ou em colunas paralelas. Se elas forem proporcionais ou iguais, o determinante também é 0. O que quer dizer proporcional? Aqui eu dei um exemplo delas serem iguais, então aqui o determinante já é 0. O que seria proporcional? Então, por exemplo, se eu tivesse uma matriz assim, ó. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Opa! 9. E a última coluna fosse 2, 4, 6. Por que o determinante dessa daqui também seria 0? Porque se você observar a primeira e a última coluna é o dobro da primeira. Então, elas são proporcionais. Nesse caso aqui, o determinante dessa matriz também seria 0. Então, ou sendo igual ou sendo proporcional. Nos dois casos, o determinante da matriz vai ser 0. Não precisa nem fazer conta. Ok? Aí a gente vem a questão da transposta. Não sei se você lembra o que é a matriz transposta. Então, se eu tenho a matriz A, 1, 3, menos 1 e 5, a transposta dela é o seguinte: tudo que é linha vira coluna. Então, isso a gente já aprendeu, vocês já sabem. O que ele quer dizer? Os determinantes de uma matriz quadrada e de sua transposta são iguais. Então, vamos verificar se isso é verdade. Aqui está a matriz A, aqui está a transposta da matriz A. Se eu calcular o determinante de A, que é a matriz original, né? Essa daqui. Como que eu faço? A gente já viu na outra aula. Por isso que é importante você assistir a aula 1, senão você não entende aqui. O determinante de A vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal, que dá 5, menos
a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, isso aqui vai dar 5 mais 3, que dá 8. Ok? Então, aqui nós temos o determinante da matriz A. Vamos calcular o determinante da sua transposta. Como é que fica a transposta? Mesma coisa. Diagonal principal, que dá 5, menos diagonal secundária, que dá menos 3. E já vimos que isso daqui dá 8. Então, sempre que eu tiver uma matriz e a sua transposta, o determinante delas vai ser igual, ok? Vamos continuar. Próximo. E aí, eu lembro que eu comentei na questão da prova, na outra aula, na aula 1, dos determinantes. Uma das consequências de calcular o determinante é descobrir se uma matriz é inversível ou não, se ela admite uma inversa ou não. Matriz inversa nós já trabalhamos, vocês já sabem como calcula. Mas é interessante eu saber se a matriz possui uma inversa ou não, porque se ela não possuir, eu não preciso nem dar o trabalho de fazer todo aquele cálculo que vocês sabem que é enorme, tá? Então, o determinante ele nos proporciona isso. Se eu souber calcular o determinante, eu consigo saber se eu vou precisar calcular ou não a inversa daquela matriz. Então, se uma matriz quadrada é invertível, e quando que ela vai ser invertível ou inversível? Tanto faz. Quando o determinante dela for diferente de 0. Então, eu vou pegar a matriz que eu tenho, calculo o determinante. Se isso for diferente de 0, eu tenho uma matriz inversa, então eu consigo calcular. Se for igual a 0, eu não consigo calcular. Então, o que diz essa propriedade? Que o determinante da matriz inversa é o inverso da matriz original. A gente já vai ver isso um pouquinho melhor com o exemplo. Então, eu trouxe duas matrizes ali. A matriz A e a matriz B. Aqui ele pede assim, dadas essas matrizes, responda. A matriz A é invertível? E a matriz B? Como que eu vou descobrir isso? Calculando o determinante das duas matrizes. Depois ele pede para calcular o determinante da inversa de A e da inversa de B, caso exista. Então, vamos começar calculando o determinante de A. Já sabemos que a gente tem que fazer diagonal principal menos diagonal secundária. A principal dá menos 30 menos a secundária que dá menos 30. Então, aqui vai dar menos 30, menos menos 30, mais 30. E isso é 0. Aqui, conclusão que eu chego, então. Se o determinante da matriz A deu 0, quer dizer que a matriz A não possui inversa. Eu não preciso nem me dar o trabalho de calcular. A matriz A não possui uma matriz inversa, ela não tem. Então, o determinante da matriz A menos 1, que no caso é da inversa, ele não existe. Ok? Vou trocar a cor para a gente trabalhar com a matriz B. A matriz B é um pouquinho mais complicada. O determinante dela é maior, porque ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Então, ó. Para calcular o determinante dela, eu vou colocar aqui. Não sei se vocês lembram da aula anterior, mas o que a gente faz aqui? Primeira coisa, deixa eu trocar a cor de novo para vocês enxergarem melhor. A gente repete as duas primeiras colunas. Então, ó, repetir as duas primeiras colunas. Certo? Após essa repetição, a gente vai trabalhar de novo com as diagonais principais e depois com as diagonais secundárias. Então, vamos lá no cálculo. Diagonal principal aqui, 1 vezes 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 2 vezes 2, 8, não 6, ok? Mais 2 vezes 2 vezes 2, 8. Essa é a primeira parte, que são as diagonais principais. Agora a gente faz menos as diagonais secundárias, que são essas aqui, ó. Certo?
2 vezes 1 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 1, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ok? Resolve o parênteses primeiro, depois subtrai. 8 com 8 dá 16, mais 2, 18. Menos, aqui dá 8 e 8, 16. 18 menos 16, 2. Então, esse aqui é o determinante da matriz B. Se o determinante deu um número diferente de zero, o que eu concluo? Que essa matriz possui uma inversa. O enunciado do exercício não pede para você calcular a inversa, mas se ele pedisse, você saberia fazer, ou pelo menos deveria saber, né? Então, o determinante de B é 2. Se eu quiser calcular o determinante da inversa, o que eu faço? Vai ser 1 sobre o determinante da matriz original, que é 1 sobre 2. Então, se o determinante de matriz B é 2, o determinante da inversa dela é 1 sobre 2, que é o inverso. Ok? Esse é um exemplo que fica aí para vocês analisarem para depois fazer os exercícios. Ok? Na próxima aula, então, o que a gente vai ver? As outras propriedades, tá? Serão mais 4 propriedades. Aqui alguns recadinhos. O principal é, você não consegue entender a aula 2 se você deixar de assistir e fazer os exercícios da aula 1. Então, primeiro foque na aula 1, depois você vem para a aula 2. Aqui, se você precisar de mim, vai estar tudo lá no Unimestre, material de apoio, tudo certinho, a gente já falou nas outras aulas. E precisando de alguma coisa, é só entrar em contato, ok? Muito obrigada!